No dia 20/2, a Lua inicia a alunação do signo de Peixes. Vamos entender quais são os potenciais que a gente pode utilizar nesse ciclo. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos aproveitar os potenciais dessa alunação. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E a Lua é muito importante, né? Eu falei nos vídeos anteriores, vou deixar aqui o link para quem quiser entender, mas ela representa o nosso emocional, a nossa mãe, né? As nossas necessidades, os nossos apegos. Ela também está muito atrelada aos ciclos da astrologia em geral. E a gente precisa compreender cada uma dessas etapas para aproveitar ainda mais os potenciais da alunação. E a fase nova acontecendo no signo de Peixes, né? Vai trazer muita sensibilidade, vai trabalhar muito com a questão das carências também, né? Das necessidades emocionais e aquilo que a gente precisa ou acredita que precisa receber para suprir as nossas necessidades, as nossas carências. Tem o potencial da gente ir além, transcendendo o que quer que seja que a gente está sentindo a partir do signo de Peixes. Nós vamos ver nas mandalas, a gente vai compreender cada um dos signos. Falando rapidinho sobre a fase nova, o que a gente pode aproveitar, né? A fase nova é quando a gente não enxerga no dia do aspecto, né? Ou seja, no dia 20 a Lua não está aparente no céu. Isso porque a face que está sendo iluminada é a face contrária que a gente não enxerga aqui do planeta Terra. A face que fica visível para nós recebe pouquíssima luz, então dá a impressão de que a Lua não está no céu naquela noite. Mas a gente sabe que a Lua está lá, independente da gente estar enxergando ela ou não. E aí, com o passar dos dias, né, um dia, 2 dias, a gente já começa a ver a força crescendo ali, iluminando um pouco mais a Lua. A fase nova também é a fase de inícios, né? Marca o momento que a gente está começando algo, está iniciando ou terminando alguma coisa, porque toda força para iniciar também é uma força de finalização. Então a gente tem que romper com o que vinha sendo no ciclo anterior, jogar fora. Por isso que esse é sempre o recado que eu dou na Lua quarto minguante, que a gente está jogando fora, abrindo espaço, liberando espaço para receber coisas novas. É o momento de plantar, né? É o momento da gente iniciar os projetos. Muita coisa não fica clara durante a fase nova, porque a gente está ali iniciando ainda, então a gente está recebendo todos os potenciais, energeticamente falando, para a gente começar a trabalhar e seguir aí nos próximos 28, 29 dias. Geralmente na fase nova a gente tem marés rasas, né, mais baixas, exceto aí em situações onde há uma agitação por outros fenômenos, né, da natureza. E também, se a gente conferir nos galhos, nos troncos, a gente vai notar que há um menor fluxo de seiva, né? Então a seiva está no início, está na base, para começar a circular com maior intensidade à medida que a Lua vai fazendo ali o seu progresso pela fase. Mas se a gente reparar, geralmente é de pouca seiva, né? De pouco fluxo dos líquidos em geral do nosso planeta. E a fase nova é boa para iniciar projetos, para começar coisas, né? Para plantios. E quando eu falo plantios, é preciso ver aí cada uma das plantas, né? Porque cada planta tem o próprio ciclo, então é importante ver se realmente corresponde à fase nova. Mas no geral, a fase nova é onde a gente vai plantar, né? Vai começar, vai colocar a semente na terra para ela ir enraizando e crescendo. É uma fase boa para aprender coisas novas. Então tudo que é novidade a gente pode incorporar nessa fase. Projetos que já estão em andamento podem ser beneficiados com novas ideias, novas atitudes, novos horizontes. O importante é trazer a novidade para aquilo que já está em andamento ou buscar um conhecimento, né? Algo que possa ali levar a um desenvolvimento maior na próxima fase. Traz um potencial de fertilidade no sentido também daquilo que a gente quer fecundar, daquilo que a gente quer ver nascer a partir daí. É também uma fase de renovação, como eu já falei, né? Porque há uma troca energética, ou pelo menos deveria, quando a gente alinha com os ciclos lunares, essa é a ideia, né? Que a gente faça essa troca, que a gente faça essa renovação
até para a gente não ficar muito cansado, né? Sentindo ali que não está dando conta, porque a gente perde esses alinhamentos com esses ciclos e aí acaba ficando perdido mesmo, né? Não consegue aproveitar os potenciais, porque como eu já falei nos vídeos anteriores, cada fase exige um posicionamento diferente. Então aqui a postura é, ou eu vou trazer novidades ou eu vou iniciar coisas novas e vou procurar novas soluções. A ideia é que não continue exatamente a mesma coisa do ciclo anterior de alguma forma. Quer dizer que você precisa ir reformando, fazendo um monte de coisa, não. Mas precisa, pelo menos, acrescentar de maneira energética, principalmente de maneira mental, algo novo para continuar desenvolvendo os projetos. E focar em tudo aquilo que a gente quer ver crescer, né? Tudo aquilo que a gente quer ver prosperar pode aplicar efetivamente essa energia da fase nova nos projetos e continuar ver ali o desenvolvimento ao longo da alunação. Essa fase não é muito boa para cirurgias e exames, esses tipos de procedimento em geral. Por quê? Porque geralmente, como a gente perde ali pelo menos no dia do aspecto, o referencial lunar, a gente não enxerga lá no céu, então pode ser que a gente não enxergue completamente as coisas, né? Não veja tudo tão às claras. É como se a gente tivesse ali um pouco distraído ou desorientado, ou até quando acontece a lua fora de curso, a gente fica com aquela sensação de desconexão e não sabe direito por quê. É preciso redobrar os esforços. Como eu sempre falo, não é que vai deixar de fazer as coisas. Então não posso operar. O astrólogo lá do Astrolibertação falou para eu não operar nesse dia. Não tem nada disso. A decisão final é sempre dos médicos, da necessidade, a vida não para, mas se a gente puder considerar esses potenciais, aplicar conscientemente esses potenciais, a gente consegue usar aí o que seria uma fragilidade, a gente vai tornar em algo positivo, porque a gente vai saber direitinho o que precisa fazer. Então, nessas situações, é preciso se esforçar um pouco mais para enxergar realmente ali as coisas. Outro ponto que essa lua não favorece é a divulgação, porque se o potencial, a energia ali é primária, né, para nascimento, é para iniciar, é para plantio, então não está na hora, se é um projeto que foi iniciado na lua nova, né, se é algo que já vem em andamento, talvez não. Mas se é um projeto que está começando agora, precisa de um tempo para maturar. E lá na lua nova não é um momento de divulgação, porque não vai haver assim, não vai espalhar demais talvez ali aquela informação que você quer ver propagada por aí. O projeto precisa de um tempo para maturar. E a partir dali, a partir da lua 4 crescente, é a hora de divulgar para o mundo, porque aí sim está preparado para receber, né, a atenção, o escrutínio, o que mais vier aí, dependendo de cada situação. Então vamos dar uma olhada nas mandalas de cada uma das 4 fases. Já sabem, senta porque leva um certo tempo, né? Pega a pipoca, pega o que for necessário. E vamos mergulhar em cada uma das fases para a gente entender os potenciais e saber como que a gente tem que trabalhar. A da lua nova no signo de Peixes, né, acontecendo no dia 20 de fevereiro às 4h05 da manhã do horário de Brasília. E a gente nota aqui que tanto o Sol quanto a Lua fazendo conjunção, que é o aspecto que marca para a astrologia a lua nova, a 1 grau do signo de Peixes, né? Muito próximo ainda, fazendo conjunção com o Saturno. Então tem ali um quê de restrição, de limitação, como eu falei no vídeo, né, do dia em que o Sol e Saturno fizeram conjunção. É importante considerar também como que a gente vai expressar essas questões da Lua Nova, né? Os projetos, então, precisam ter um pouco da energia de Saturno, né, do planejamento, da responsabilidade, de se colocar disposto a fazer o melhor possível, né, com excelência. Sempre esse foco com o Saturno precisa ser na realização das coisas. Não adianta fantasiar demais, né? O Saturno é o mais terra de todos os planetas, então traz
para essa alunação toda aí, essa energia. Então tudo que a gente for fazer, a gente precisa considerar também a energia de Saturno. Por isso eu falo que vale a pena dar uma olhada no vídeo em que eu falei da conjunção do novo ciclo de Sol e Saturno, para a gente entender melhor essas energias e saber direitinho com o que tem aí pela frente para trabalhar. E no emocional, a lua em peixes, ela é uma lua que é muito sensível, uma lua que traz muita compaixão, que traz muita questão do sofrimento à tona, principalmente naquilo que a gente acredita que são as nossas necessidades emocionais. Então a gente vai atuar no sentido de suprir aquilo que a gente acredita que deve ser, que a gente deve ter de necessidade emocional. Então, para me sentir seguro, eu preciso expor a minha dor, né? Mas como eu sempre falo, o signo de peixes, ele lida com essas questões de sofrimento, de martírio, de vitimização. Então ele traz à tona, né, toda a intensidade, porque é um signo de água, né, o mais água de todos, tem toda uma intensidade naquilo que sente, naquilo que precisa. Então fica muito forte essa questão. Fica muito forte essa questão das necessidades, das carências, daquilo que a gente acredita que precisa ter de todas as formas no sentido emocional. Também daquilo que pode ser sacrificado, né? Então tem que ter uma certa atenção, porque nem sempre sacrificar aquilo que você está sentindo, né, e contra muitas vezes aquilo que a gente está sentindo é bom. Então é preciso prestar atenção nisso e ver até que ponto o que eu estou sentindo é uma necessidade de fato, está sendo potencializada por essa lua em peixes, ou é algo que eu estou fazendo para me colocar numa posição onde eu recebo das pessoas a atenção que eu acho que eu deveria ter. Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer dessa lua. Por quê? Porque se a gente está com o intuito de fazer projetos, de começar coisas, ter objetivos, né? A gente está aí praticamente entrando em março já, né? No terceiro mês de 2023. Então a gente precisa lembrar que a postura de vítima por si só não traz nada de sucesso, né? Não existe vítimas com nada bem sucedido. A vítima, ela vive de receber, de mendigar a atenção das pessoas. E lembrando, quando eu falo vítima, não estou falando de pessoas que foram vítimas de algum tipo de crime, não. Estou falando daquelas pessoas que usam a própria dor para receber aquilo que elas acreditam que deveria ser. Então é sempre alguém que está reclamando, sempre alguém que está falando que a vida é muito dolorosa, que é um grande sofrimento, um grande martírio, né? A expressão popular está carregando aquela cruz e quer jogar a cruz para cima do outro. Então é nesse sentido que eu estou falando. Porque a gente tem todo um potencial de criatividade, de imaginação, de intuição, de sensibilidade, que pode ser usada para diversas coisas, em diversos projetos, mas nada disso vai adiantar se a nossa postura for a de vítima, de mártir. Né, daquele que se coloca como o grande sofredor do mundo. Não vai conseguir realizar os objetivos, a não ser receber ali a esmolinha, né, da atenção das pessoas. Então é por isso que eu falo muito, muito dessa questão da lua em peixes. A lua em peixes também vai ser possível transcender aquilo que a gente acredita que são as nossas necessidades emocionais. Então, onde a gente estiver apegado, a gente pode aproveitar e entender o signo de peixes, né? Mergulhar num oceano mais profundo de sensações, que é tudo muito intenso, como eu falei, mas pode ir além, né? Rompendo com aquilo que era muitas vezes o apego, né? Da necessidade de achar que sempre tem que ter aquilo. Eu sempre tenho que ser tratado assim, porque senão eu fico inseguro emocionalmente. Então, é possível também iniciar um processo que vai diminuir um pouco dessas necessidades, que aí a gente consegue ter até mais autoconfiança, né? Não ficar só dependendo daquilo que a gente acredita que os outros têm que fazer para a gente, mas de nutrir nosso potencial, porque a gente está falando de lua, então a gente tem que aprender a nutrir a nós mesmos emocionalmente para cada vez lidar melhor com os desafios, ter confiança e
não se acovardar diante das situações todas que a gente tem que fazer. Porque aqui eu estou falando de Lua, mas a Lua está conjunta ao Sol, então recebe muita luz, recebe muito brilho, a gente pode enxergar tudo isso e favorecer aí cada um dos pontos. Vamos falar rapidinho do ascendente que caiu em Aquário, aos 6 graus, então traz ali também um pouco, né, da energia antiga do ciclo atual, né, que a gente estava falando, porque o Sol acabou de deixar Aquário, então traz um pouco dessa energia que a gente ainda pode incorporar, das inovações, das transgressões, da rebeldia, da excentricidade, focado em grandes grupos que a gente tiver inserido, focado em beneficiar grandes coletivos, a humanidade de uma certa forma, né? Uma energia mais fraterna, o amor mais fraternal, aquele que a gente olha para os problemas que a humanidade tem e desenvolve projetos, desenvolve soluções, tudo isso pode ser incorporado. E lá no meio do céu, o destino de toda essa lunação, né, a bússola. Então, a gente vai ver as outras mandalas, mas é preciso considerar essa aqui como a principal, porque essas energias é que vão atuar durante todos esses 27, 28 dias aí de ciclo. Caindo em Escorpião, então se já não era intenso, sensível o suficiente, vem Escorpião e torna ainda mais eletrizante, mais intenso, mais passional, né? O Escorpião, ele é elétrico, né? Ele tem uma intensidade, não chega a ser tão intenso no sentido de Peixes, mas a coisa com o Escorpião é muito mais energética, muito mais, eu diria até visceral, porque o Escorpião é um signo de profundidade, mas ele não mostra, ele fica sempre no espelho d'água, né? Naquilo que não quer deixar transparecer, e lá no fundo tem uma profusão de coisas, mas para isso é preciso mergulhar e ver o que está lá no fundo. E no meio do céu ali vai ser esperado da gente essa capacidade até de transmutar as coisas, de transformar, passar por crises e sair mais fortes, né? O Escorpião tem esse sentido de renascimento. Onde a gente tem Escorpião no mapa é onde a gente pode renascer, né? Procurar curas e fazer transmutações, transformações para sair melhor do outro lado. E aí chegamos à Lua quarto crescente, acontecendo no dia 27 de fevereiro, às 5h05 do horário de Brasília. Sol a 8 graus de Peixes e Lua a 27 graus de Gêmeos, né? Trazendo então uma racionalidade, né? Uma questão mais intelectual, mais lógica para o emocional, que é característico de quando a Lua está passando em Gêmeos. Mas também é um dinamismo, né? Uma busca por liberdade emocional, daquilo que muitas vezes a gente precisa circular para sentir as coisas. Além disso, ela vai fazer um aspecto forte com a Vênus a 8 graus de Áries, né? Então, traz ali essas questões emocionais vão influenciar nos temas da Vênus, dos relacionamentos em geral, das finanças. Então, a gente tem que ter uma certa atenção, porque dependendo daquilo que foi plantado, projetado para essa lunação, a coisa precisa dessa energia mais racional para crescer. E se está ligado a relacionamentos, a finanças, vai precisar também desse entendimento sobre o que a gente está sentindo para não deixar que as oscilações, mudanças de humor atrapalhem. Porque a Vênus em Áries, como eu falei, ela está muito mais, né, impulsiva, muito mais disposta ali a lutar por aquilo que ela quer, mas isso traz também uma necessidade, às vezes até de impulsividade, de sair na briga mesmo por aquilo que acredita que precisa. Então, com esse sentido, mais as oscilações, as mudanças de humor que a gente está sujeito aí diariamente, pode impactar nos temas todos da Vênus e nos projetos que a gente está desenvolvendo. É por isso que precisa ter uma certa clareza sobre aquilo que está sentindo. Uma clareza, né? E até muitas vezes aqui usar do intelecto, da racionalidade para ponderar melhor as emoções. Apesar de que emoção não responde bem a esse tipo de estímulo, né? É algo que a gente sente, então é difícil intelectualizar isso, é difícil racionalizar muitas vezes aquilo que sente.
mas é preciso porque quando é feito de qualquer forma, a tendência é que seja levado aí por questões emotivas e atrapalhe muitas vezes os projetos e o que vinha sendo desenvolvido. E lembrar sempre que o momento de lua quarto crescente é o momento que a gente precisa manter o curso, né? É uma tensão, vocês podem ver aqui o aspecto de quadratura, que para a astrologia marca a fase de quarto crescente e a fase de quarto minguante. Então é um momento que há uma tensão, um incômodo para crescimento da energia, para crescimento e desenvolvimento daquilo que já vinha sendo planejado. Então é sair da zona de conforto, né? Porque é um incômodo, então a gente é obrigado a tomar atitude. Muitas vezes os projetos não estão indo na direção que a gente queria e é necessário colocar aí um pouco mais de empenho nesse sentido. Aí, além disso, o ascendente caiu também novamente em Aquário, 26 graus, e traz aqui uma energia de Mercúrio e Saturno. Então, tanto para trocas, quanto para comunicação, quanto para o pensamento, a gente precisa ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de responsabilidade, maturidade, para não se sentir limitado, além de incorporar a inovação, a excentricidade, continuar, na verdade, né, porque esse foi o mesmo ascendente que caiu na lua nova. Então, é dar continuidade a essas energias de Aquário, só que agora pensando na comunicação, na fala, né, nos pensamentos, nas trocas e comércios e fazendo tudo de acordo com a energia de Saturno. Lá novamente no meio do céu, no destino, na bússola aí desses dias, até a lua cheia, nós temos o signo de Escorpião. Então, reforçando mais uma vez aquela intensidade toda que foi mostrada na lua nova. E trazendo de novo, né, o potencial aí de transformação, de curas, de purgas, de ressurgir das cinzas, né, muitas vezes, que é o trabalho desse signo de Escorpião. Então, publicamente, o que é esperado dos nossos projetos é que a gente tenha esse tipo de desenvolvimento, essa capacidade de dar respostas e muitas vezes de pegar sentimentos, né, que aqui a gente está falando de lua, pegar tudo isso e transmutar em algo positivo, em curar, né, possíveis feridas aí dos grupos que a gente está inserido. E chegamos à lua cheia, né, o momento do auge da colheita desse ciclo, acontecendo no dia 7 de março, às 9h40 do horário de Brasília. Sol a 16 graus de Peixes e Lua a 16 graus de Virgem, né, fazendo aqui oposição, aspecto que é considerado para a astrologia o momento exato da lua cheia. E aí, né, no signo de Virgem, traz toda aquela questão do detalhe, do apego à crítica, né, a insegurança emocional em relação à crítica também. Então não é só a crítica que a gente faz, mas a crítica que é recebida. Muitas vezes vem e é percebida com muito mais intensidade nesses dias. É preciso tomar um certo cuidado com isso. O Virgem é uma energia muito forte, muito importante para a questão de aprimoramento, né, de consertar aquilo que não está funcionando muito bem. Então a crítica vem nesse sentido. Mas acima de tudo, o Virgem é o signo que quer prestar um serviço, que quer ser útil. E quando a gente faz essa crítica, muitas vezes sem pensar na receptividade, na capacidade que a pessoa tem de absorver aquilo e de receber aquilo, o signo perde a utilidade e fica só aquela crítica vazia de uma pessoa que está apontando muitas vezes os erros, mas não traz solução, não acrescenta nada e deixa a pessoa desestabilizada. Além disso, a gente vai ter um trígono com Urano a 15 graus de Touro, então uma intensidade, né, uma energia ali fluente para a gente romper, se libertar. Então, muitas vezes vai ter ali uma necessidade de apego nesse momento. E é lembrar que é tudo mais intenso na lua cheia, né? Que tudo está vindo à tona. Então, a gente está ali num momento que é mais extrovertido até,
mas vem essa energia para liberar muitas vezes aquilo que aprisiona a gente, né, os detalhes das emoções daquilo que a gente sente, ou muitas vezes os detalhes em que a gente se apega para se sentir seguro. Veio Urano e fala, olha, liberte-se de tudo isso, seja livre, sinta da maneira como você acha que deve ser, mas para isso a gente precisa dar os primeiros passos, né, tomar a iniciativa, porque é uma energia fluente e muitas vezes nesse sentido a coisa pode não acontecer. Se é de impulsividade que a gente estava precisando, olha, tem uma quadratura com Marte em Gêmeos. Então, a força para a gente se autoafirmar, para a gente continuar trabalhando, agindo para realizar os nossos objetivos, né, dentro daquilo que foi traçado nessa alunação, o Marte vem com essa intensidade. Essa insegurança que pode vir da Lua de Virgem pode afetar o humor, afetar a motivação, apesar de ser um momento de lua cheia, né, que a gente está mais motivado, mais animado, e causar um impulso ali de sair fazendo alguma coisa que muitas vezes não era aquilo que estava planejado e atrapalhar os resultados desse período todo. Então é importante pensar em todos esses pontos, mas principalmente ponderar da fragilidade em relação às críticas que são feitas e recebidas, e também daquilo que a gente acha que não é perfeito em nós, porque o Virgem traz esse sentido também. Além disso, a gente vai ter o ascendente em Touro, né? Então, para a gente incorporar a estabilidade, a segurança, né, a praticidade, a capacidade da gente persistir naquilo que a gente estava desenvolvendo, ou seja, se chegou aqui no auge, está vendo que ainda não vai, é preciso, não pode desistir, né? Tem que insistir, tem que colocar mais força, né? Até uma certa teimosia para que aquilo que foi planejado se desenvolva. E também pensar nas questões mais sensoriais. O touro é um signo sensorial, né? Um touro da praticidade, do elemento terra, do pé no chão. Não pode deslumbrar muito, né? Não pode perder o contato com a realidade. E entender também o nosso senso de realidade daquilo que a gente está procurando. Focado sempre na sobrevivência, ou seja, os projetos aí que tiverem em andamento podem se beneficiar dessa energia. E rapidinho também a regente de Touro é a Vênus, que está em Áries, fazendo aqui também o sextil com Marte. Então, nessa impulsividade também nos temas do relacionamento e daquilo que está sendo desenvolvido nas finanças. É muito importante pensar nisso também. Já ao meio do céu, o destino dessa alunação, a bússola caiu em Aquário, então, né, o que tinha sido incorporado na lua nova, na lua quarto crescente, agora tem que ser mostrado na vida pública. Então, excentricidade, inovação, capacidade de pensar em grandes grupos, focado em beneficiar grandes coletivos, focado em beneficiar a humanidade em geral, inovação, né? Em melhorar as coisas e trazer uma pitada de diferente, né? De aceitar a diversidade dentro desses projetos é algo, e também a capacidade de intelectualizar e racionalizar vai ser algo muito pedido, esperado do que quer que seja que a gente esteja desenvolvendo nesse período. E para finalizar, né, iniciando o fechamento do ciclo, a lua quarto minguante no signo de Sagitário no dia 14 de março, às 23h08 do horário de Brasília. Sol a 24 graus de Peixes, já a um dia da conjunção com Netuno, e Lua 24 graus de Sagitário, né, formando então uma quadratura minguante, iniciando ali o ciclo de fechamento, né, do período. Então, momento que a gente começa a refletir, a ponderar, né, o que não deu certo, a jogar fora, né, a abrir espaço para o novo, dentro daquilo que for possível. Eu lembro sempre, né, não é que acabou, né, que a gente viveu nos últimos 20 e poucos dias aí tudo que precisava, não. A gente está aí com os objetivos em andamento e a gente precisa ver o que deu certo e o que não deu. O signo de Sagitário vai trazer para essa lua um entusiasmo, né, um espírito de aventura, de ter uma visão maior, olhando para além daquilo
que são os sentimentos comuns, né? Então precisa enxergar longe, atirar a flecha ao longe, né? E perseguir essa flecha numa espécie de meta. É preciso um senso de aventura, de desbravar, né? De sair para o mundo com muita força, né? Acreditando naquilo que está fazendo, para continuar o processo todo. Então, se é o momento de finalização, vai muitas vezes requerer que tenha coragem de finalizar, seja lá o que for, né? Então, se você decidir que é o momento de cortar alguma coisa, vai precisar dessas energias todas aí para conseguir fazer isso. A gente vai ter uma oposição a Marte. Marte aqui é 25 graus de Gêmeos. Então, de novo, aquela energia de impulsividade, de ação, de partir, né, para fazer aquilo que tem que ser feito. Só que aqui um potencial ainda maior de ações impulsivas, devido a oscilações, a mudanças de humor. Então, muitas vezes o Marte vai estar ali para que a gente faça o que tem que fazer, mas o que eu sinto muitas vezes atrapalha isso. Em vez de eu me firmar, né, me autoafirmar na busca daquilo que eu quero realizar, eu sou muitas vezes influenciado por aquilo que eu estou sentindo e atrapalho aqui o andamento da coisa. Esse é o Marte que ainda vai estar em quadratura com Netuno. Então, o ciclo de Netuno e Marte começa a desenvolver a partir de agora. Eu tinha falado isso em vídeos anteriores. Então, a gente tem uma intensidade maior das sensibilidades, e sempre que há um aspecto entre Netuno e Marte, há uma agressividade, uma violência maior, além das confusões, miragens todas. Então, o Marte sujeito a essa força de Netuno pode sim atrapalhar, mesmo que a Lua esteja num signo entusiasmado que é Sagitário. Então, é um momento de muita tensão, é um dos do mês de março aí que mais traz atenção. E a gente precisa ter um certo cuidado, respirar fundo antes de fazer qualquer coisa. Além disso, a gente vê também que a Vênus e a Lua têm um trígono. Então, o emocional impulsionado pelo Marte, que está aí sujeito às ilusões e miragens de Netuno, pode interferir naquilo que a gente vinha trabalhando desde que a Vênus ingressou em Áries. Então, momento de mais atenção ainda em relação a esses temas do relacionamento em geral e das finanças. Um pequeno spoiler também é que o Saturno já vai ter ingressado em Peixes, né? Então a gente está lidando muitas vezes com o choque de realidade do Saturno tentando trazer a gente colocar o pé no chão e enxergar as situações. Se deslumbrou demais, vai ser um momento que pode ter essa dor aí de ter que colocar o pé no chão e enxergar as coisas como são. Então é isso tudo, né? O ascendente em Sagitário reforça a energia que eu falei, da gente ter entusiasmo, continuar acreditando, né? Visão além, enxergar longe é muito importante. Não só ficar restrito ao que sente, mas lembrar que está fazendo algo que está indo além, né? Que pode ir além, principalmente. E lá no meio do céu, o signo de Virgem. Então, toda aquela energia que foi trabalhada durante a lua cheia agora precisa ser mostrada publicamente na carreira e usar principalmente os pontos positivos, que é aprimorar o que precisa ser feito, consertar algo, usar o detalhe, focar no detalhe quando precisar, mas não fazer do detalhe o todo. E nem o apego à perfeição de Virgem. Muitas vezes o que torna o signo difícil de trabalhar é você achar que nunca está bom o suficiente. E um pequeno spoiler, né? A lua nova já no dia 21 de março, né? A próxima, não é essa que a gente está trabalhando agora, às 14h22 do horário de Brasília, mas já mostra aqui, ó, que o Sol já vai ter ingressado em Áries. Então é a primeira lua nova após o ano novo astrológico. Momento de muita força, vai ser uma lua muito forte, a gente vai falar dela quando estiver mais próximo. Então é isso tudo que eu vejo nas mandalas dessa lunação. Espero que todo mundo aproveite aí todos os potenciais, tudo aquilo que quer realizar. Lembrando, tem que caber no período aqui, né, ou no período maior da lua
cheia que vai acontecer no dia 30 de agosto, mas é tudo isso que a gente tem que considerar pelos próximos dias para aproveitar melhor aí os potenciais da astrologia. Então tá aí, né, mais um ciclo de lunação aí para a gente aproveitar, desenvolver os nossos projetos. Tem coisas muito positivas, né, como no momento aqui da lua nova, a Vênus também ingressou em Áries, então traz ali uma dupla energia para a gente começar as coisas. No lado dos relacionamentos em geral, das finanças, pode aproveitar nesse sentido, como eu falei. E vocês também tiveram spoiler da lua nova de março, onde o Sol vai ter ingressado em Áries. Então o ano novo astrológico começa para valer. E vocês notaram que logo após o ingresso vai acontecer também a lua nova e uma lua nova fazendo quadratura com Marte. Então é muito impulso para ação, é muita coisa que a gente tem para trabalhar nesse ciclo, aproveitando melhor aí cada uma das fases e usando os potenciais para desenvolver aquilo que a gente está precisando. De repente até é o empurrão que faltava, né, para projetos, para objetivos, metas, seja lá o que for. Lembrando sempre que tem que caber dentro dos 27, 28 dias, né, no máximo 29, porque senão fica para a lua cheia lá do dia 30/8 de 2023, quando a gente vai ter a colheita, os resultados, as coisas vêm mais à tona pra gente. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Link das redes sociais na descrição, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber mais sobre o potencial de lua, né, questões de fertilidade, de criatividade, emocional, todos os potenciais que a lua do seu mapa pode te indicar, pode me chamar no WhatsApp e marcar consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.